Então vamos fechar efeito fotoelétrico aí com as nossas últimas questõezinhas. Acompanha aí na telinha. Elétrons são emitidos quando um feixe de luz incide numa superfície metálica. A energia dos elétrons emitidos por essa superfície metálica depende. Então vamos reler a questão como a gente falou para vocês, tá? Vestibulando. Repetindo, elétrons são emitidos quando um feixe de luz incide numa superfície metálica. A energia dos elétrons emitidos por essa superfície metálica depende. Então vamos repetir, ó. Elétrons são emitidos, tá? Elétrons são emitidos quando um feixe de luz incide numa superfície metálica, ok? Então, isso aí eu já sei que é o que, hein? Efeito fotoelétrico. Elétrons são emitidos quando um feixe de luz, ou seja, uma luz, uma onda eletromagnética, incide numa superfície metálica. Então, se é um metal e uma onda eletromagnética arrancou o elétron, eu sei que se trata de efeito fotoelétrico. A energia dos elétrons arrancados, emitidos dessa superfície metálica depende, para cá. Então nós vimos que a energia depende da energia que vem na radiação, ou seja, da frequência da radiação. Lembre-se que energia é igual a uma constante vezes a frequência. Quanto maior a frequência da radiação, maior a energia da onda, tá? Então uma carga em movimento lá tranquilozinho, ela cria uma luz vermelha. Uma carga que se move mais, ela passa uma luz azul. Uma carga que se move mais ainda, ela passa um raio gama. Então lógico que o raio gama, como tem uma frequência maior, vai ter uma energia maior, tá certo? Então se uma luz arrancou, como diz, um elétron de um metal, de que é que vai depender essa energia que ele é arrancado? Vai depender da frequência da onda eletromagnética, ou seja, da energia da onda eletromagnética. Então vamos reler a questão e vamos para as opções. Elétrons são emitidos quando um feixe de luz incide numa superfície metálica, então efeito fotoelétrico. A energia dos elétrons arrancados depende, então a energia dos elétrons arrancados depende da intensidade da luz? Não. Se eu tenho uma lâmpada de 25 watts e troco por uma de 100, se é da mesma cor, não depende da intensidade da luz, tá? A energia que o elétron sai depende da cor da luz, ou seja, depende da frequência da luz, da frequência da radiação. Lembre-se que energia, ó, estou botando aqui, escrevendo para vocês, energia é uma constante de Planck, H vezes a frequência, tá? Então é H vezes F, não esqueça disso. Olha a próxima questão para fechar bem direitinho essa parte teórica de efeito fotoelétrico. Depois a gente vem com a aula aqui de cálculo, tá certo? Olha só, o que ocorre no efeito fotoelétrico, ou seja, quando a luz arranca um elétron de um metal, quando se aumenta apenas a intensidade da luz que incide no metal. Então, se eu aumentei apenas a intensidade, o que vai mudar é a quantidade de elétrons que são arrancados. Porque quanto maior a intensidade, mais fótons vão existir, mais raio de luz vai existir, então mais elétrons vão ser arrancados. Então vai aumentar o que a gente chama da corrente elétrica, ou por ser efeito fotoelétrico, a gente chama de fotocorrente, ok? Então o que vai aumentar é a fotocorrente. Então ele diz, a energia cinética de cada elétron aumenta? Não, a energia cinética aumentava se aumentasse, se mudasse a frequência, a cor da lâmpada. Então a resposta certa é o quê? A letra E, o número de elétrons emitido por unidade de tempo, ou seja, a corrente elétrica. Então quando eu mudo a intensidade de uma lâmpada, eu tenho uma lâmpada de 15 watts vermelha e coloco uma de 100 watts vermelha, o que vai modificar é a quantidade de elétrons que sai, não a energia com que ele sai. Porque para mudar a energia tem que ser a frequência. Como lá na questão falou, ó, se aumentar apenas a intensidade, então a intensidade da luz vai fazer com que os elétrons saiam, mas como eu aumentei a intensidade da luz, vai fazer com que ele saia com a mesma energia cinética. O que vai mudar é a quantidade de elétrons que sai, porque mudou a intensidade da luz. Ok, vestibulando? Beleza? Ó, para cá, para cá, para cá.
Então, vestibulando, nós tivemos hoje aqui uma aulinha de efeito fotoelétrico. O que é efeito fotoelétrico? É quando uma onda, uma radiação eletromagnética incide no metal e arranca esse elétron. Quando esse elétron é arrancado de um metal, aí originou um termo que a gente chama de efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, como eu falei para vocês, foi explicado por Einstein, baseado numa teoria de Planck, que Planck fez a teoria, mas não sabia explicar o que era essa energia quantizada, não sabia onde aplicar, e Einstein utilizou aquela hipótese que até Planck colocou, mas ele mesmo não aceitava, não tinha muita explicação para aquilo, mas deixou essa teoria, e Einstein aproveitou essa teoria de Planck e explicou o efeito fotoelétrico. Mas o efeito fotoelétrico tem um ponto importante na física. Até então, a luz era considerada onda, tá? A radiação eletromagnética era considerada onda, porque sofria interferência, sofria difração. Com o efeito fotoelétrico, Einstein observou que existia partículas de energia dentro da luz, partículas de luz que ele chamou de fóton. Planck, na sua teoria, tinha chamado de quanto, tá certo? E Einstein mudou o nome para fóton. E Einstein explicou que, como arrancava o elétron e arrancava instantaneamente, a luz não podia ser uma onda naquele caso, a radiação não podia ser uma onda naquele caso, porque para arrancar instantaneamente era necessária uma colisão. Então Einstein disse que através do efeito fotoelétrico, que no efeito fotoelétrico, grave isso, vestibulando, a luz se comporta como partícula, tá? Então, ora, aí vem a dualidade da luz. Ora a luz se comporta como onda, no caso da difração, de contornar o obstáculo, e no caso da interferência, em que pode somar os pulsos ou se anular, tá certo? Interferência construtiva ou destrutiva. Então, quando a luz participa como interferência e participa em fenômeno como difração, a luz se comporta como onda. Mas no caso do efeito fotoelétrico, em que a luz arrancava instantaneamente um elétron do metal, então Einstein explicou isso também, foi um novo caminho aí para a física, que a luz se comportava nesse caso como partícula. E aí ele disse que a luz era uma coisa, hoje a gente chama a dualidade da luz. Ora se comporta como ondas em alguns fenômenos, e em outros fenômenos ela se comporta como partícula. Então lembre-se, o efeito fotoelétrico, a luz, nesse caso a radiação, a onda eletromagnética, ela se comporta como partícula. E o que é uma onda eletromagnética? É simplesmente uma carga em movimento. Então a carga em movimento, ela gera uma onda. Quanto maior esse movimento, mais intensa é a frequência da onda. E lembre que maior frequência é maior energia. A luz vermelha tem uma frequência pequena, tem uma certa energia. A luz azul já tem uma frequência maior, tem uma energia maior, porque energia, pela equação de Planck, energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Então depende da frequência. Lembre-se disso também. Quanto maior a frequência, maior a energia. Beleza? Muito obrigado e fiquem com Deus.